Eu sou o Silvio Crespo, da Grana Capital. A gente fez um levantamento com usuários da nossa base de investidores e a gente encontrou algumas coisas interessantes sobre os investimentos em day trade. A gente percebeu que, dos mais de 30 mil investidores analisados, cerca de 72% tiveram prejuízo com day trade nos últimos 12 meses. E apenas 28%, aproximadamente, tiveram lucro. Foi o período de 12 meses encerrados em junho desse ano. Perfeito, agora sim a gente consegue entender. Silvio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco do porquê que na percepção de vocês chegaram aí a esse resultado. Porque quando a gente observa o comportamento do investidor de day trade, a gente percebe que entre os que tiveram os melhores resultados são aqueles que menos fizeram operações. Então, entre esses 28% que tiveram lucro no período, a média de operações por mês era 35, quer dizer, cada um fazia 35 operações por mês em média. Já entre os investidores que tiveram prejuízo, eles faziam cada um em média 105 operações por mês. Parece que quanto mais operações eles fazem, maior a chance de ter um prejuízo. É mais ou menos aquele movimento do que a gente acompanha, que seria quanto maior aí o risco, maior, no fim das contas, a recompensa, mas no fim das contas, às vezes, o risco acaba sendo grande demais, é mais ou menos isso? O que acontece é que, assim, se a gente fosse jogar a cara ou coroa para decidir qual operação a gente faz, se aposta na alta ou na baixa de um determinado ativo, a gente espera que cerca de 50% das vezes a gente iria acertar e 50% iria errar, né? Só que quando a gente olha o comportamento do investidor, a gente vê que a grande maioria acaba tendo prejuízo no final. Então, o que é que a gente consegue entender disso? A gente consegue lançar como uma hipótese, conforme eles perdem a esperança, eles param, né? Eles só param quando perdem a esperança. Então, quando a gente faz um outro recorte, por exemplo, se a gente pega as pessoas que fizeram mais de 100 transações por mês em day trade, entre os que fizeram mais de 100 transações, 88% tiveram prejuízo. E entre os que fizeram mais de 1.000 transações, 1.000 operações por mês, 92% tiveram prejuízo. Então, a impressão que dá é que o investidor de day trade só para de investir quando ele atinge uma perda que para ele já passou do que seria o aceitável. Perfeito, é interessante. A gente está falando de um cenário de 72% dos investidores, pessoas físicas que acabam tendo esse tipo de perda. Então, eles vão tomando certo risco até que aí a perda acaba sendo muito grande. E aí eu queria entender, na sua percepção, Silvio, por que a gente está diante desse cenário de tanta oscilação e tanta instabilidade que acaba acarretando aí nessas perdas? A gente tem diversos fatores que estão contribuindo para isso, tanto do cenário externo quanto do cenário interno, mas realmente, nos últimos meses, o cenário externo acabou falando bastante alto e a gente teve momentos de uma certa instabilidade no mercado, imprevisibilidade, maior dificuldade de ter uma previsibilidade. Mas aqui a gente tem que lembrar que, enquanto a gente está tratando dos investidores de day trade, o que a gente consegue notar é que, como eles fazem essa operação de curtíssimo prazo, eles acabam procurando entender o que está acontecendo ali no intraday mesmo, e nessa de procurar aquele ganho que surgiu de um minuto para o outro, acabou fazendo com que a grande maioria tivesse um prejuízo. E até quando a gente vai olhar em termos de números médios, o lucro ou prejuízo médio, entre os investidores, pessoas físicas que tiveram lucro nos 12 meses com day trade, o lucro médio foi de R$ 4.268. E entre os que tiveram prejuízo, o prejuízo médio foi de R$ 7.800. Então, a impressão que tem é que não só mais pessoas têm prejuízo com esse tipo de operação, como as que têm prejuízo, elas o têm em um volume maior do que aquelas que têm lucro. E aí aproveito, inclusive, para entender se vocês têm alguma sugestão, inclusive alguma dica para quem está nesse movimento agora. E a gente sabe que, no fim das contas, quem acaba fazendo esse movimento corre o risco de ter perdas e a gente sabe que elas fazem parte do processo. Mas quais seriam as dicas aí para tentar evitar esse movimento? A minha visão é realmente de procurar investimentos que sejam de prazos maiores, porque ao que a gente observa dos investidores que fazem parte da nossa base, é que realmente a ideia de tradar muito, né, como se fala, para a grande maioria das pessoas acaba trazendo mais prejuízo do que lucro. Então, olhar mais para o médio e longo prazo, onde pelo menos entre a base que a gente observa, de mais de 33 mil investidores, é onde tem se obtido os melhores resultados.
Perfeito. Muitíssimo obrigada pela conversa aqui com a gente. Silvio Crespo, diretor de comportamento do investidor da Grana Capital. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a você. Obrigada, volte sempre.